Ok, gente, olá. Sejam bem-vindos ao vídeo de upgrades para o meu jogo. São coisas que eu decidi nas últimas semanas, né? Eu não tenho trabalhado muito na parte programação, de programação, mas eu estou trabalhando muito na parte de game design, de pensar coisinhas que eu quero para finalizar esse meu projeto. E a primeira coisa que eu decidi para finalizar esse projeto é decidir que ele já está finalizado. O joguinho que eu entreguei pra Game Jam, eu resolvi deixar ele como ele está, né? A versão que eu mandei lá no site da Global, com controle de movimento, com aqueles gráficos, com aquele jeitinho dele, eu decidi considerar a versão final dele. Eu vou fazer alguns ajustes para algumas fases, talvez em algum momento no futuro colocar umas fases novas para realmente finalizar o projeto mobile com controle de movimento e mover alguns princípios do game design que eu coloquei lá, da ideia da bola de chiclete, das fases com desafio, com labirinto, eu resolvi mover para uma versão de computador. Com esse projeto, eu pretendo fazer uma versão completa, né? Meu objetivo com esse jogo, no momento, é entregar uma experiência realmente completa, assim, a par do que geralmente se encontra em sites de jogos, na própria Steam. Então, minha meta com esse jogo é entregar uma experiência mais ou menos nesse nível, certo? Então, eu tô vendo alguns gráficos, tô pensando numa historinha, vou trabalhar em menus, vou fazer algumas coisas que eu vou estar postando aqui no canal para, assim, num espaço de, digamos, 3 meses, quem sabe 6 meses, não sei. Mas eu digo assim, realmente 3 meses, né? Já naquela ideia, você dá um tempo, mas você dobra o tempo já sabendo que vai, né? Ampliar o escopo do projeto que vai ter, mas eu quero entregar um jogo com uma historinha pronta, com uma gameplay assim, simplesinha, mas completa, né? Não ficar colocando muita mecânica, não ficar o famoso scope creep, né? Finalizar o jogo com as ideias que eu tenho no momento. Eu tô revendo, tô vendo como é que eu faço com a questão dos gráficos, como é que eu faço com as questões assim de do quanto eu quero ampliar o jogo nesse sentido, né? Porque eu realmente quero fazer uma experiência bem feitinha, mas ainda tô equilibrando assim com a logística, né? Com a logística de finalizar o jogo sem tornar uma tarefa assim impossível, né? Sem tornar uma tarefa mais complicada do que deve e sem ter esforço demais para, por exemplo, agregar coisas que não são, determinar o que é necessário para esse projeto. Em breve teremos atualizações, realmente agora de programação. Eu fixei algumas ideias já na parte da história, na parte dos gráficos. Pensei assim um pouquinho na animação do personagem. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisinha desenhada aqui para mostrar. É só coisas assim realmente técnicas, ó. Aqui. A forma do personagem, que não vai ser essa, por sinal, mas é só o tipo de coisa que eu tenho trabalhado assim ultimamente. Pensar em coisas que dão certo com os gráficos mais simples, que dão certo para desenhar é, eu sozinho ou com uma equipe pequena, coisas que não vão, assim, monopolizar o projeto, sabe? Coisas que não vão dar mais trabalho do que deveria. E vai realmente de coisas simples, sabe? Coisas bem. Escolhas de game design, coisinhas que eu posso. é, Coisas que são fáceis de animar. Por exemplo, quadros que são fáceis de animar, histórias que são fáceis de desenhar, de contar, é, temáticas que encaixam com o que eu tenho pensado aqui, com a mecânica, né, que na verdade continua, segue sendo aquele plataformer, com a mecânica de voo com a bolha, com a hitbox da bolha. Eu tô querendo trazer isso mais pro lado de um plataformer clássico, do que pro rage game de controle de movimento. Eu gostei bastante dessa ideia, inclusive. Em algum momento futuro eu talvez possa pensar em expandir, mas a ideia de que é mais fácil publicar um jogo
com controles tradicionais, numa plataforma mais tradicional, pra mim serve como um fator motivador, sabe? Pra mim, eu me sinto mais motivado a trabalhar num jogo da Steam, um jogo que eu posso publicar na web, um jogo assim, do que entrar numa plataforma que eu já não tenho tanta certeza se eu consigo, sabe? Se não é um passo maior do que a perna. Eu tenho pouquíssima experiência publicando jogos mobile, mas eu gostei do conceito, assim, realmente do rage game com controle de movimento. Eu achei bem diferenciado, assim, na verdade, tão diferenciado que eu meio que tive dificuldade para encontrar referências, né? Tinha aqueles jogos de controle, bem quando o iPhone começou a colocar essas coisas, né? Quando o iPhone começou a colocar controle de movimento, que era tipo um joguinho de sinuca que você jogava assim, você tinha uma bolinha que você tinha que percorrer o labirinto utilizando só o gravitômetro do celular. Eu achei muito legal, acho que é um conceito assim que há um tempinho, né, que tem sido deixado um pouco de lado e vale a pena voltar a explorar, sabe? Vale a pena, não é porque, sabe, não saiu nenhum grande jogo assim, não é porque ele não é economicamente viável, não é o que as pessoas estão querendo, não é por isso que deixa de ser uma ideia interessante de explorar. Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Ideias, tipo, o ângulo que ele vai ficar de frente pra câmera, pula olhando pra frente, essas coisinhas assim, que é novamente pra pensar primeiro, pra depois colocar em prática e me poupar de certos trabalhos, sabe? Você fazer um certo planejamento pra durante a execução eu já ter meio que um caminho por onde seguir. Hooks visuais, hooks visuais. Desde que eu decidi colocar isso na loja da Steam, era uma coisa que eu não tinha a princípio, né? O próprio personagem que eu coloquei era um personagem assim que eu achei legal na hora, mas que eu não fiz pensando assim, o que vai chamar atenção visualmente na loja? O que vai chamar atenção no trailer? Qual a história dele? O que eu vou escrever sobre ele? O que vai ser? O que é isso? O que é aquilo? Certas coisas eu deixei de lado porque era uma jam. Game Jam, 7 dias. Então, né, não faz sentido pensar nessas coisas nesse espaço. Agora eu tenho esse espaço para pensar nessas coisas. Deixa eu ver. Aqui outro, ó. Outro interessante que eu pensei. Isso aqui é uma animação, ó. Ele andando de lado, mas ele, na hora de pular, ele vira pra frente. Isso aqui, pra animar, vai ficar bem de boa, porque ele pula virando pra frente, né? E já virando pra frente faz sentido ele fazer aquela bolha subindo assim. A animação da bolha. E com essa bolha eu posso fazer o movimento das mãos dele quando ele estiver movimentando, empurrando a bolha para um lado ou para o outro enquanto ele voa. Certas coisinhas assim eu já tive um espaço, eu analisei outros jogos, eu peguei sprite sheet do Kirby, deixa eu ver, para ver o movimento assim de cada peça, assim, como é que os jogos antigos faziam. Contei mais ou menos quantos frames eu preciso para uma animação fluida. Vi jogos onde o personagem anda de perfil assim, depois pula de frente. Eu pensei algumas coisinhas assim pra já não ter que reinventar a roda, né? Já antecipei alguns passos aqui. E é isso. De atualizações assim, eu passei acho que a última semana pensando realmente só essa aqui, meus dois caderninhos de game design eu já preenchi com realmente com coisas bem. Considerando essas coisas de histórias. Aqui, deixa eu focar aqui. Elementos visuais, né? Elementos mecânicos, peguei inspirações. Por exemplo, plataforma. É o clássico, né? O jogo de plataforma não dá certo na Steam. Nunca comece com jogo de plataforma, porque todo mundo faz o jogo de plataforma. Estou fazendo um jogo de plataforma. Mas, assim, nesse detalhe, né? Novamente, tem coisas que dão pra fazer em cima disso, sabe? Dá pra incrementar elementos de desafios pra colocar, pra inovar na plataforma, mecânicas novas. Dá pra criar coisas interessantes, mesmo com uma temática realmente mais batida, mas requer um certo, assim, essa etapa aqui de planejamento, sabe?
requer uma certa reflexão para que a pessoa possa sair do lugar comum com algo que realmente já foi feito várias vezes, né? E é isso aí. Essa é a minha motivação. Eu resolvi abordar, pegar uma temática mais clássica, né? Pegar um modelo mais conhecido, né? Que no caso é plataforma, com controle tradicional, para poder trabalhar melhor na divulgação do jogo, digamos assim, para poder oferecer um jogo mais. Um jogo que eu possa colocar na web, na Steam. E eu pensei em algumas coisinhas legais para ele. Eu acho que isso seria um resumo assim do, do update de hoje. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Valeu.